Porque até eu chegar na psicologia, eu passei, assim, por várias dúvidas do que eu realmente queria fazer na minha vida. É muito importante as crianças conhecerem os irmãos. Realmente tem efeitos muito interessantes na criança, no bebê, na família, sabe? Principalmente em casos de terminalidade mesmo. De correr para que os irmãos possam conhecer o bebê, assim, sabendo que o bebê vai se encaminhar, assim, para o óbito. Olá, bom dia, gente! Estamos aqui com mais um podcast, Pode Psi, Trajetórias Inspiradoras. E hoje vamos ouvir a psicóloga maravilhosa Isabela Castelo. A Isabela, trabalha numa UTI neonatal. E ela também faz atendimentos clínicos. E hoje a gente veio ouvir um pouco mais sobre a trajetória dela. Bom dia, Isa. Conta pra gente o que a gente quer saber. UTI neonatal. Conta da sua trajetória pra gente até chegar até aí. Imagino que o caminho foi longo. Sim, Ju. Primeiramente, bom dia. Agradeço aí pelo convite para participar aqui, compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Espero que seja proveitoso aí para quem escutar. Eu acho, Ju, até estava falando agora um pouco com você, que a minha trajetória na psicologia, eu acho que ela tem antecedentes, assim, um pouco antes, porque até eu chegar na psicologia eu passei, assim, por várias dúvidas do que eu realmente queria fazer na minha vida. Eu, assim, né, eu sou uma mulher branca, né, de uma família de classe média, então, estudei, tive assim, privilégios na minha trajetória, porque pude estudar em instituições particulares, majoritariamente. Mas eu acho que, assim, um ponto muito marcante na minha vida foi meu ensino médio, que não foi numa instituição particular, foi numa ETEC, a ETEC Parque da Juventude, antigo Carandiru, né, o prédio, o complexo do Carandiru, depois da chacina, ele foi derrubado, foi feito um parque e foram mantidos dois prédios em que fizeram duas ETECs. A ETEC de Artes e a ETEC PJ, onde eu fiz o ensino médio lá. Então, ali, acho que começa a minha formação política, principalmente, que eu acho que foi muito importante nas minhas decisões posteriores, assim, até chegar na psicologia. Na ETEC PJ, tive uma formação muito crítica, né? Acho que tanto por essa história que ali a escola carregava, mas eu acho que uma reunião de professores e professoras muito críticos e críticas, e colegas também, e eu acho que e aí tinha um fator, assim, também complicadíssimo, que era aquela ETEC, para o governo do estado, ela era uma ETEC meio vitrine. Então, na época, se eu não me engano, o Alckmin, não me lembro exatamente, depois eu posso até corrigir qualquer coisa, eles tinham muito investimento nessa ETEC de tecnologia, sabe, assim, enquanto outras ETECs estavam muito precarizadas, essa recebia muita atenção, porque ela era usada como vitrine das ETECs, né, enfim, então era uma ETEC super boa e estruturada, assim, em vários sentidos de formação também. Então, ali começa a despertar, enfim, acho que é uma visão, e também pelo meu interesse pessoal, né, acho que é uma visão crítica ali, um pouco de me situar no mundo, assim, me situar também, entender o meu lugar no mundo, pensando um pouco de lugar social mesmo e político. E aí, assim, quando eu cheguei para fazer o vestibular, eu, enfim, 17 anos, completamente sem saber exatamente o que eu queria, mas eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas. É isso que eu queria, assim, trabalhar com pessoas. E aí uma amiga tal, fazer relações públicas, né? Público, nossa, né? Assim, eu acho que e aí começa muito também minha relação com o público, né? Eu estava numa escola pública, e aí, a partir daí, minha relação com o público, em vários sentidos, foi se estabelecendo, assim, né? E aí, fui fazer relações públicas. Passei numa faculdade particular de relações públicas, fiz um ano, falei, não tem nada a ver essa lógica empresarial,
do mercado, trabalha comunicação empresarial, assim, nada a ver. E aí, no final, assim, aí acho que eu tive também pais muito disponíveis e compreensivos, assim, e numa condição financeira que me permitiu ir trocando de curso, assim, sabe? Que eu acho que isso é um privilégio. E aí, no final do curso, no final desse ano, eu falei, nossa, nada a ver do que eu estava imaginando, nada a ver, perdidaça, assim. Perdidaça não, eu estava me encontrando. E aí eu falei, não, eu quero fazer serviço social, eu quero trabalhar com pessoas, mas eu quero trabalhar com pessoas de uma forma crítica, interventiva, né, nessa parte de políticas públicas, nessa parte das pautas identitárias, assim, eu quero ir para essa área. E aí fui para a PUC fazer serviço social. Fiz um ano de serviço social na PUC. Só que no finalzinho do serviço social, do curso de serviço social, no segundo semestre, eu tive aula de psicologia com um professor chamado Leandro Feitosa. Uhum. Que hoje não está mais aqui com a gente. Ele tem uma trajetória muito interessante, né, com trabalho, enfim, diversos, e um deles com trabalho com homens autores de violência, né. E eu tive aula com ele. E aí, eu já estava, assim, me questionando mesmo se o serviço social era o que eu realmente queria, assim, ainda querendo trabalhar com políticas públicas, com as pessoas, né, e com a questão social. E eu fui entendendo que eu queria trabalhar com o sofrimento das pessoas, assim, acho que eu queria eu queria, assim, uma bagagem de conhecimento, né, de estudos, e para intervir, eu acho que eu queria mais uma perspectiva muito, acho que mais aprofundada no sujeito, assim, né, nas pessoas, que eu pudesse entender um pouco, acho que, do impacto disso tudo, assim, no sofrimento das pessoas, na constituição delas e tal. Então, eu acho. E você foi para a psicologia. E aí eu cheguei na psico, então, muito nessa pegada de políticas públicas, queria, né, continuar estudando as questões sociais, né? Até porque essa bagagem que você teve nesses 2 anos não é apagada, né? No momento que você muda de curso, a Uhum. bagagem que você teve até lá também contribuiu para sua formação como psicóloga. Exatamente. Acho que eu não fui deixando de lado, acho que eu fui mantendo, assim, me mantendo ligada e, né, assim, fiel ao que realmente estava importando para mim desde o começo, assim, né? Até só um parênteses engraçado, né? Que eu pulei isso no meu ensino médio, eu fiz 2 cursos técnicos, né? Enquanto fazia, eu Uhum. fiz um curso técnico de eventos Uhum. e um curso técnico de meio ambiente também. Ei, você aí, tá gostando da entrevista? Não deixa de se inscrever no nosso canal, se inscreve no Spotify também, siga a gente lá nas redes sociais, @gudpsi, tá bom? Para você acompanhar tudo bem de pertinho. A gente tem boas novidades vindo por aí. Uhum. Gostei muito, e assim, fui até pensando em uma área socioambiental e tal, assim, enfim, foi algo interessante também que esse estudo de meio ambiente foi também ter efeitos na psicologia depois, assim, que depois eu fiz uma eletiva sobre, ai, caramba, eu esqueci o nome da eletiva, era apropriação. Psicologia ambiental, Psicologia não? ambiental, era psicologia ambiental, exatamente. E que era, acho que, sobre a apropriação do espaço, enfim, e de também tragédias ambientais, foi bem legal. Enfim, aí fechando parênteses, assim, cheguei na psico com essa, com essa pegada, uma pegada da militância também, do movimento feminista ali, mas também entendendo como entrar na militância, ao mesmo tempo, né, continuar os estudos e tal. Então, acho que na trajetória da psicologia, eu fui me colocando em estágios, assim, estágios em políticas públicas, né? Acho que eu fui fugindo de clínica, assim, né, dessa parte mais clínica consultório, da parte de empresa, né, RH, e fui mais procurando, assim, então, os meus estágios eram super longe, assim, tipo, vários pontos de São Paulo, circulei São Paulo, mas eu fui procurando, não fui, assim, fui decidindo os estágios mais
por ser de políticas públicas, né, movimentos sociais também. E também fui procurando, e aí onde eu te conheci, né, o grupo de estudos com a Bia Brambila, o grupo de estudos sobre Angela Davis, né, sobre o livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. E a Bia Brambila foi uma figura importantíssima, assim, na minha formação. Ela que principalmente, não só, mas principalmente na pauta das relações raciais, assim, a Bia abriu, assim, minha cabeça de um jeito muito interessante e me mostrou muitos caminhos interessantes para percorrer mesmo, né, tanto uma atuação crítica quanto nos estudos. E é interessante você falar isso, porque realmente tem algumas professoras que são muito marcantes na nossa trajetória, e não só marcantes, mas até determinantes, né, que mostram um caminho para a gente que a gente nem sabia que existia antes. Muito. Marca, assim, um antes e um depois, assim, acho que a Bia na minha vida, assim, antes e depois, sabe? Então, acho que é isso, assim, foi essa, né, e aí, paralelamente, e aí, assim, uma coisa muito importante que aconteceu também, que eu decidi fazer, né, no meio da faculdade, foi no terceiro ano, que eu decidi começar a trabalhar. Então, em 2018, eu comecei a fazer um estágio de meio período numa escola particular super rica de São Paulo. E, e eu acho que para mim, assim, começar a trabalhar e estudar, assim, eu acho que também foi um antes e depois na minha vida, assim, começar a entender, assim, e olha isso, né, o privilégio, eu fui começar a trabalhar com 23 anos de idade, né, e eu acho que, assim, até eu começar a trabalhar, eu, assim, considero que eu não estava sabendo de muita coisa do que é a vida, realmente, assim, sabe? Então, assim, foi um ano que. E aí, assim, né? Começava a trabalhar às 7 da manhã, e aí a gente estudava integral, né? Precisava integral na PUC, então parava super tarde da noite. Foi um ano que eu também fiz iniciação científica, e aí também foi um ano que eu entrei mais para psicologia sociohistórica. Eu fiz a iniciação científica com a Graça, né? Com a Ana Bock, sobre a dimensão subjetiva da desigualdade social, que era assim, era o tema que, tipo, eu ali juntou tudo que eu estava procurando, assim, na minha trajetória, né? Pensar no sofrimento, na dimensão subjetiva e pensar nas desigualdades sociais também. Só que foi um ano completamente, assim, cansado. Eu andava exausta, assim. E acho que foi o ano que eu te conheci, né? Eu era uma pessoa exausta, assim. Só que era uma exaustão que, assim, adoecedora. Adoecedora. Mas foi o ano que mais aconteceu coisa, assim, na minha vida. Foi isso, eu estava no grupo de estudos, né, da Bia, sobre a Angela Davis, e aí eu estava fazendo iniciação científica, comecei a trabalhar, e no meio disso tudo, que eu estava mal, pedi uma indicação para uma amiga, para Maura, de uma psicóloga, um psicólogo que queria fazer terapia, assim, nunca tinha feito, aí estava ganhando meu dinheiro, falei, vou pagar, né, um psicólogo, e a Maura me indicou um psicanalista. E assim, eu não tinha pedido, né? Eu pedi, eu quero fazer, e aí. Mas a Maura era psicanalista, né? E aí eu pedi para ela, eu sabia que era um psicanalista. E aí eu comecei a fazer análise, e aí é isso. Até então eu estava numa trajetória na psicologia sociohistórica, que eu começo a fazer análise, e aí eu começo a gostar muito da psicanálise. Porque também Talvez mais um ponto de antes e depois. foi um antes e depois também, porque junto com fazer análise, eu comecei a fazer um grupo de estudo. É isso também, né? Eu também fui me enfiando em tudo esse ano. Foi tranquilo esse seu ano, você fez pouca Né? coisa. Escolhas, né? Eu também fui escolhendo, né? Porque eu tava completamente assim, eu acho que comecei a trabalhar, me desorganizou, e ao mesmo tempo eu tava tentando entender, assim, o que eu queria na psicologia, né? E também muito imersa, né? Muito envolvida na psicologia. Você sempre foi muito implicada, assim, nas coisas. Eu acho que sim, é que eu acho que eu encontrei na psicologia um mar tão, assim, vasto, né? Porque a gente entra na psicologia o curso é basicamente introduzir a gente na psicologia, né? Sim. E aí depois eu vou falar um pouco do que eu senti depois que eu me formei, né? Do que eu achava que, assim, nossa, uma formação, e é uma formação, assim, né, vasta, vamos dizer assim, da PUC. Generalista, como dizem.
Exato. Mas é introdutório, assim, eu acho que é introdutório, assim, a gente sai sabendo muita coisa e ao mesmo tempo nada, assim. Enfim, mas eu vou falar um pouco disso depois que eu chegar, depois que eu me formei. E aí, voltando, comecei a fazer análise e comecei a participar de um grupo de estudos de psicanálise na Praça Roosevelt, junto com uma galera do Mutabes, não sei se é Instituto Mutabes, Espaço Mutabes, alguns psicanalistas, assim. Os atendimentos na Praça Roosevelt, né, os atendimentos abertos de psicanálise já rolavam, então era um grupo de estudos paralelo aos atendimentos, né, na praça, assim. E aí, assim, eu encontrei uma psicanálise, né, uma galera da psicanálise, uma psicanálise que eu curti muito e que estava conversando muito com o que eu acreditava, assim, que era uma psicanálise mais crítica. A gente estava, né, uma galera pensando, é isso, numa praça pública, atendendo numa praça pública, estudando numa praça pública e falando sobre o público, e falando sobre, né, as questões do mundo de uma forma crítica, assim. O que antes eu tinha encontrado na graduação, a gente teve, né, disciplinas de psicanálise, e que eu não gostava, assim, acho que não fazia sentido, eu não sei, acho que da minha parte também, em um ano que eu consegui acompanhar muito pouco algumas disciplinas, esse ano que eu comecei a trabalhar, né, porque também não conseguia dar conta de tudo da faculdade, de uma forma legal, assim. Então, assim, eu passei meio longe, assim, das disciplinas de psicanálise. Eu estava muito envolvida com a psicologia sócio-histórica, né, uma base marxista, né, uma base, assim, bem diferente. E aí, então, quando eu cheguei nessa, né, fazer análise, e aí cheguei na Praça Roosevelt, eu comecei a gostar muito, assim, de uma psicanálise, dessa psicanálise, sabe, mais implicada, e que não está só nos consultórios particulares, e que não está num quadrado de ver o sujeito, né, que é um inconsciente neutro e, né, que sem a dimensão política, sem a dimensão social, e que pense um pouco nessa parte, né, da arte, da política, das relações que se dão aí também, né, historicamente, também socialmente. E aí, a partir daí e aí eu comecei minha trajetória na psicanálise mesmo, de estudo, e aí fui me afastando da psicologia sócio-histórica, porque E é são... muito interessante isso que você vai falando. E daí alguém me indicou, e uma amiga me mostrou, e uma professora me indicou, e é muito essa rede que vai também mostrando essas possibilidades pra gente, né? Não, completamente, assim, não tem como, não se faz nada sozinho, não se faz uma trajetória sozinha, assim. Uhum. Eu acho que tem um discurso muito perigoso de um individualismo, assim, né, a gente tem que se bastar, a gente tem que se amar, a gente tem que ser independente, né, a gente tem que ser livre e independente, só que a gente não existe autonomia e independência sem precisar dos outros, a gente precisa dos outros. Uhum. E de uma rede de apoio e de até de contatos, assim, né, também, para Exatamente. conhecer coisas que a gente não conhece. Exatamente, a gente precisa, assim, e eu acho que é isso, foram essas figuras que foram me fazendo mesmo é o efeito mesmo de antes e depois, né, assim, de Uhum. esses pontos que vão... Fora isso, colegas, né, isso, são professores, né, essas figuras mais, né, nesse lugar de transmitir, de ensinar, mas também meus amigos e colegas que eu fui fazendo no caminho, que foram muito também marcantes, muito, muito importantes mesmo, e que isso tem, até hoje alguns estão aí do meu lado, e que isso é essencial mesmo. Daí, bom, chegamos ao ponto que você entrou para psicanálise, É, e aí, basicamente, já está no final da formação, você já isso, está no último ano pensando o que que você vai isso. fazer depois de formar. Penúltimo ano, penúltimo ano, saí da escola lá, que eu estava Isso aí. maluca, assim, e aí eu decidi ir para... E eu consegui um estágio na Defensoria Pública, que foi um estágio, assim, e aí eu consegui, era uma carga horária menor, então eu consegui dar uma aliviada um pouco
na minha agenda, né, assim, no meu dia a dia. E aí a Defensoria Pública também foi, assim, arrebatadora da minha vida, assim, trabalhando com população em situação de rua. E aí, foi muito legal, assim. Assim, foi muito impactante em vários sentidos, também muito sofrido, né, também muitos desafios e impasses, assim, ali no trabalho, né. Estava numa instituição, jurídica, né, era uma atuação bem específica, muito colada, muito parecida com a do serviço social, então ali a parceria psicologia e serviço social era muito muito forte. Inclusive também conheci uma supervisora ali que também foi super importante na minha vida, e era assim, eu chamava ela de supervisora, mas na verdade ela era assistente social, ela não era minha supervisora direta, não era psicóloga, eu quero estágio em psicologia. Mas ela, assim, também e até hoje, assim, uma figura de muita referência, e aprendi muito com ela, a gente trocava muita ideia, e era uma relação de supervisora e estagiária que eu aprendi muito e levo como inspiração hoje, em que eu sou uma supervisora de estagiários, assim, onde eu trabalho, né. Uhum. Então, aprendi com ela de forma que me impacta até hoje, assim, no que eu estou fazendo. A Camila, querida, um beijo pra Camila. Sentindo famosa, um beijo pra Camila. Aí, eh, cheguei cheguei na e aí, assim, quinto ano, né, e aí eu estava, assim, 2 anos trabalhando, e aí quando faz o estágio e estudando numa faculdade integral, eu abria mão muito do que eu realmente queria nos estágios para escolher os estágios que coubessem na minha agenda, assim. Uhum. Então, fui priorizando muito o que eu realmente queria, conseguia encaixar estágio de sábado, de domingo, fiz coisa assim, era tipo 7 dias por semana. Não quero romantizar isso, foi muito horrível também, assim, coisa assim, adoecedora também. Mas aí também tive que abrir mão de algumas coisas que eu queria para conseguir encaixar. E aí chegou no quinto ano, eu falei: "Eu acho que eu quero aproveitar esse quinto ano, que é um ano que muito esperado, no sentido de que a gente tem mais escolhas dos núcleos que a gente quer fazer, né, e é o último ano, né, enfim, TCC e finalizações e tal. Só que é isso, veio a pandemia, né. E assim eu queria fazer no quinto ano eu sair da defensoria, e aí, assim, pude não assim, escolher não trabalhar no quinto ano, para conseguir priorizar os estágios, os núcleos que eu queria fazer, assim. E aí, Pandemia te pegou no quinto ano. no quinto ano veio a pandemia. E aí, assim, enfim, pandemia, né, completamente também, assim, atravessadora, completamente, assim. Tudo que é isso, eu estava planejando, porque a gente cria expectativa, né, eu idealizava, a experiência nos núcleos que eu tinha escolhido o núcleo de saúde mental e o núcleo de psicanálise em instituições. Porque na defensoria eu tive experiências com essa parte da saúde mental, com a população em situação de rua, que eu falei: "Eu quero trabalhar com saúde mental", e na rede de saúde mental, né, na rede pública de saúde mental. E aí, no quinto ano, eu falei: "Eu vou direcionar", e eu, enfim, e aí estudando psicanálise também, né, eu que vou me direcionar para isso, porque é isso que eu quero fazer. E aí a pandemia veio. Uma explicação breve é que na PUC de São Paulo, no último, tem várias escolhas, né, que a gente vai fazendo ao longo da graduação, e no Isso, último ano tem esses núcleos que você passa o ano inteiro fazendo 2 núcleos da sua escolha. Então, eram essas suas escolhas. eram essas minhas escolhas, núcleo de saúde mental, que era um núcleo temático, e o núcleo de psicanálise. E é isso, né, e no núcleo tem um conjunto de disciplinas, estágio e supervisão, né, um conjunto ali que em volta desse tema, né, da abordagem. Então, fiz essas escolhas para me direcionar para essas áreas, né, e aí veio a pandemia, e aí tudo online, e aí, assim, atravessando também a vida pessoal, a vida financeira da minha família, e tudo online, e os estágios online, tipo, fiz AT online, sabe, AT com paciente de CAPES da Brasilândia online, assim, sabe, assim, foi um ano frustrado, né. Claro que teve algumas potências, a gente também vai aprendendo, foi também entendendo do online, principalmente o online na nossa vida, que até hoje está aí, né. Mas foi um ano,
é muito difícil, assim, né? Claro que eu também estava num contexto privilegiada, assim, né? Pude ficar na casa dos meus pais fora de São Paulo, num lugar confortável, assim, né? Num lugar fora do núcleo urbano, então protegido. Deu para a gente se virar ali, né? Então foi também muito frustrante nessa parte da formação, mas ao mesmo tempo estava ali de uma certa forma confortável, assim, sabe? Qual era o seu pensamento para quando se formasse? Exato. Então, eu planejando a minha vida pós-formada, no meio da pandemia, estava angustiadíssima, assim. Eu queria, então, entrar, e eu comecei a estudar, e assim, antes mesmo, eu era tão ansiosa, assim, que eu já tinha decidido que eu queria fazer uma residência em saúde mental, uma residência multiprofissional em saúde mental, e eu queria especificamente, e assim, antes de 2020, então, um pouco antes do último ano, já em 2019, eu já comecei a estudar, já fiz o cronograma de estudos e então antes da pandemia eu já tinha esse plano, já estava me preparando. Então veio a pandemia, eu estava em casa, assim, eu tinha tempo para estudar, comecei a estudar para me preparar para a residência. E ao mesmo tempo levando as disciplinas da PUC, né? E aí, era meu plano, eu queria fazer residência, porque é uma bolsa ok, assim, eu vou continuar já fazendo uma pós, e enfim, engato meu pós-formado, eu já engato em alguma coisa, né, para aliviar um pouco minha angústia, e já faço uma formação na área que eu quero. E Só que o quê? também, se o seu plano era trabalhar na RAPS, geralmente eles exigem uma pós-graduação, uma especialização, uma residência. Geralmente, assim, não, eu vejo que Sempre. só assim você consegue, assim. Então, eu estava já pesquisando tudo isso, toda essa possibilidade. Então, eu estudei pra caramba, tal, e aí, assim, eu fiz um plano B também, porque eu falei, ansiosa, tá? Ansiedade, eu fiz o plano B, eu falei, eu vou tentar residência, mas se der ruim, se eu não conseguir, eu vou ver aqui, eu gostei de uma especialização aqui em São Paulo, no HC, uma especialização em pediatria, em psicanálise, era uma formação em psicanálise mesmo, então eu gostei, que eu ganharia uma bolsa também, mas uma bolsa muito pequena, mas era uma bolsa, e que, bom, era um plano B, assim, prestei residência e prestei essa especialização. Não passei na residência, que foi uma grande frustração para mim, porque eu considerava que eu estava super preparada, assim, e acho que eu não sei, assim, foi uma das etapas que realmente não, acho que foi na entrevista, talvez, que eu não me dei bem, não passei, fiquei super chateada, assim, eu acho que é importante falar isso, porque na trajetória para quem está se formando, ou para quem já se formou, né, é, tem isso também, a gente só não conseguia, assim, o que para mim foi na época, assim, eu vi como uma derrota, assim, sabe, uma grande frustração de isso, assim, de não me ver suficiente, sabe, assim, de estar também muito angustiada com a incerteza e de me ver sendo, assim, não sendo suficiente, sabe, para passar no processo seletivo e tal, então foi Nossa. super difícil, e que eu acho que é isso, assim, as trajetórias também são feitas disso, né, assim, de quando a gente falha também, acho que não foi uma falha minha, né, porque esses processos seletivos também envolvem muitas coisas, né. Mas quando o plano não vai como, não segue o script que a gente planejou, né? Exatamente. E aí, mas é o que aconteceu, eu passei na especialização do HC, na área de pediatria, na área hospitalar, né, o que até então, meu último ano, assim, até antes, o que eu pensava para minha vida, assim, falei, eu vou me formar, vou trabalhar em política pública, vou trabalhar em instituição, quando eu ficar um pouco mais velha, quiser sossegar um pouquinho, eu vou fazer consultório, essa era a minha ideia. Quando eu quiser dar uma apaziguada ali na rotina, vou fazer consultório. Essa era a minha ideia, assim, mais velha, 50 anos, sabe, assim, 40 anos. Uhum. E aí, o que aconteceu? 2020, depois que que eu me formei, final de 2020, 2021, eu decidi já, logo no começo, peguei meu CRP e falei, eu vou começar a atender online, porque era a possibilidade de eu começar a trabalhar. Ainda não tinha, eu não sei eu acho que ainda não tinha saído os resultados, assim,
especialização e residência. Então, eu muito angustiada, assim, eu falei, vou começar a atender. E aí, comecei a atender, e aí, assim, eu vi que eu estava completamente despreparada para essa lógica de clínica de consultório, assim. Aí, na verdade, eu fui percebendo que eu estava completamente despreparada para a vida profissional, assim. E aí, Aí é assim, mais angústia que entra. mais angústia, assim. Aí eu fui tentando entender o que era clínica online, na lógica online de consultório, assim, né? Porque eu estava vindo super, assim, não me interessava por essa parte, assim, por esse tipo de atuação. Então, assim, muito frustrada com que eu não tinha conseguido a residência. E aí eu frustrada com como estava, que eu estava, assim, descobrindo da clínica online e indo para uma especialização que eu nunca imaginei que eu fosse parar num hospital, assim, completamente fora do script, completamente. E aí, spoiler, O até hoje, plano saiu dos trilhos. completamente, assim, eu tô até hoje, entendeu? E eu acho que o que saiu do script hoje é a minha sabe, assim, o que eu fui me encontrando, e que eu acho que isso que é também muito curioso, assim, né, que não foi nada do que eu estava planejando, mas eu também fui conseguindo encontrar sentido do que eu fui conseguindo fazer, assim, né. Então, assim, entrei nessa especialização, Ai, e quero muito ouvir sobre a especialização, sobre eu tô falando, experiências que você tem no trabalho. Conta pra sim, gente, histórias marcantes, conta vou pra gente. chegar, vou chegar. E aí, é isso, assim, fiz essa especialização, continuei fazendo a clínica online, cheguei, no ambiente hospitalar, né? E aí a especialização envolvia tanto a área de pediatria quanto neonatologia. Então, UTI neonatal, UTI pediátrica. E aí, assim, um ano de 2021, um ano com muitas mortes de Covid, assim, muitas, né? Foi, acho que o ano, enfim, tragédia, né? E aí eu estava no hospital lidando com adoecimentos graves, mortes de criança, assim, né? Então, assim, foi um ano que eu acho que foi um ano, assim, mórbido para mim, de certa forma, assim, fazendo o luto de tudo que eu tinha planejado para minha vida, o luto do que estava acontecendo com a pandemia mal administrada, e lidando com adoecimentos graves e terminalidade de crianças no hospital, assim. Então, foi um ano muito duro, muito duro. Mas também fui encontrando gente muito legal nessa especialização, assim, e foi conseguindo manter uma rede muito legal com meus amigos e colegas, né, nesse ano de forma online, o que foi me dando muita força. E aí, terminei a especialização, e uma sorte muito grande é que a UTI neonatal do HC estava ampliando de leito, né? E abriu-se um projeto para contratar toda uma equipe multi para trabalhar lá, nessa ampliação dos leitos. Abriram-se 10 leitos lá na UTI neonatal do HC. E aí, eu terminei a especialização em março, em maio abriu essa vaga, e eu entrei. Teve o processo seletivo, mas é isso, a equipe já me conhecia também. Teve todo o processo seletivo, e aí eu entrei no HC para trabalhar na UTI neonatal, em 2022. A especialização foi em 2021 e 2022. E aí, desde então, eu estou fazendo consultório, continuei fazendo consultório, que tem sido um dos grandes desafios para mim, é fazer consultório. E estou no HC até então, trabalhando numa UTI neonatal, né, atendendo bebês e seus familiares, principalmente as puérperas, cujos filhos estão internados na UTI neonatal. E aí, entrei para essa área da perinatologia e fui me encantando bastante, assim. Eu acho que já trabalhar com criança já era algo que eu gostava muito, né? Trabalho também no consultório. É isso, a clínica com criança em hospital é outra coisa, e a clínica com bebês em hospital é completamente outra coisa, assim. Então, é uma, Recém-nascidos. exatamente, é uma clínica muito específica mesmo. E é isso, assim, tem sido, é um grande desafio também, porque, né, as puérperas, né, assim, as pessoas que pariram estão já numa situação completamente
vulneráveis, assim, né, parir já tá numa situação psicologicamente falando já numa espécie de crise mesmo ali, né? E aí elas estão lidando com bebês adoecidos, bebês com síndromes graves, né? Com questões de saúde muito graves. E que, bom, tem ali um estar de frente com a possibilidade da morte, né? Assim, é um nascimento que a gente pensa na vida, só que a morte, né? A possibilidade de morte também. Essa contradição, nessa dualidade vida e morte ali o tempo todo. E que, assim, quando eu era especializanda, tinha a psicóloga da UTI, que é a Ana Lúcia, que foi a minha supervisora, que foi e que é hoje, assim, depois foi minha colega de trabalho, quando fui contratada, a gente era uma dupla lá. Hoje é minha colega, minha amiga. Hoje ela se aposentou no ano passado, né? Mas ela foi também uma figura muito importante, assim, para mim, na minha formação, na especialização, depois como colega de trabalho, assim, hoje como amiga, a gente, né, tem alguns projetos aí, fazendo alguns projetos juntas, e ela era um grande apoio para mim, lá na UTI no Natal, e que hoje eu tô sozinha lá, então também tem sido bem desafiador. Só antes de comentar sobre o seu trabalho atual, você vai contando muito também como você foi também se jogando nas experiências, né? Você nem sempre sabia o que queria fazer, mas você sempre foi apostando, experimentando, abrindo campos que antes, a princípio, não estavam na sua perspectiva, e isso também vai te abrindo os outros caminhos que te levam aonde você está agora, né? Uhum, E acho que do seu trabalho atual, assim, eu fico sempre muito tocada, porque é muito delicado e potente, e, enfim, eu nem imagino, assim, como você se sente, como é sua rotina de trabalho mesmo, como no dia a dia você vai lidando com o que vai aparecendo, sabe? uhum. Assim, é uma rotina que não é exatamente uma rotina, assim, né? Eu atendo de várias formas ali na UTN. Primeiro que eu não tenho uma sala minha da psicologia. Eu tenho uma sala que eu divido com as meninas do serviço social, que a gente faz um revezamento ali na utilização da sala. Mas não é sempre que eu consigo atender na sala, né? Então, assim, como que se dá meu trabalho? Basicamente, eu chego, né, assim, e aí eu já tenho algumas famílias de bebês que já a equipe multimédica já me passaram, porque trabalho com sob demanda, vamos dizer assim, eu não consigo atender a minha ideia, né? O ideal para mim seria avaliar todo bebê e mãe e pai que chegam lá, para conhecer, para me apresentar, para saber como é que estão as coisas, né? Entender a trajetória até ali, só que não consigo. São 48 leitos. Nossa. Então, eu trabalho sobre essas demandas, a equipe multi no geral, principalmente o serviço social que entrevista todas as famílias, né, e identificam ali alguma questão que pode ser uma demanda para psicologia. Então, eu já tenho ali algumas mães e pais, famílias, bebês que já estão ali no meu radar, e eu circulo quem eu encontro, eu né, me apresento, pergunto se a pessoa, geralmente mães, as mulheres são majoritariamente presença lá, me apresento, pergunto, né, falo que quero conhecer ela, pergunto se ela quer conversar um pouco comigo para eu conhecer, para eu saber como é que estão as coisas, e aí, muitas vezes, o atendimento se dá ali do lado do bebê, porque daí eu já conheço o bebê, vejo como que ele tá, né, o quão invadido que ele está, assim, com os dispositivos, se está entubado ou não, já vejo ali como é que está, já avalio como que essa mãe está olhando, né, para esse bebê, como que está ali estabelecendo a relação dela com o que está acontecendo. Às vezes chamo para atender na sala com mais privacidade, e às vezes sento nos bancos do corredor quando só tem ali, sento também para conversar, para avaliar, e aí eu vou dando seguimento para essas famílias, à medida durante a semana, assim, quando eu avalio que são casos em que precisa de 2 atendimentos na semana, eu tenho que fazer 2 atendimentos na semana. Só que assim, eu não trabalho com hora marcada,
eu trabalho com o que aparece ali na hora, no dia, assim, né? Entre os atendimentos, eu estou conversando com a equipe multi, indo entender melhor com a equipe médica o que está acontecendo ali com o bebê, com um pouco do prognóstico, como que a equipe médica está entendendo, se é um bebê que está muito próximo ao risco, né, da morte, ou se é um bebê que realmente tem uma perspectiva que vai caminhar bem. E aí é isso, assim, converso com a fono, vou conversando com a equipe. Tem os momentos, tem uma vez por semana a reunião multi, reunião com toda a equipe multi, que a gente para e passa por todos os casos, discutindo todos os casos, assim, é oportunidade para a gente trocando, tentando ali construir algo mais interdisciplinar. E aí é basicamente essa dinâmica, assim. Então, eu vou acompanhando essas famílias, atendo pais também, às vezes duplo, né, o casal ali, e uma vez ou outra atendo também outros membros da família, quando eu entendo que é importante, mas realmente, majoritariamente, são as mulheres que estão ali presentes. Faço também visitas de irmãos para os bebês, é todo um trabalho também, os irmãos crianças, né? Todo um trabalho de avaliar o momento certo de levar o irmão, né? Como conhecer essa criança antes de entrar para conhecer o bebê, avaliar junto com a família como que essa criança tá. Tem muita demanda das famílias de irmãos, crianças angustiados em casa, querendo conhecer o bebê, né? Que estavam muito envolvidos na gestação, né, com a barriga, com o bebê na barriga, e chegam nesse momento que é bem delicado, assim, porque também depende da idade da criança, depende do estado do bebê, depende do setor que o bebê está, assim. Tem setores que são muito impactantes, né, de bebês que estão lá, porque o HC tem uma perspectiva de receber casos né, da gestação de alto risco lá na UTI que eu estou. São bebês de gestantes acompanhadas só no HC e que os filhos nascem lá no HC mesmo. Então, a UTI que recebe bebês nascidos só no HC. E que o HC já recebe gestantes de alto risco, né? Não tem gestantes de gestações tranquilas, assim, são, né, com diagnósticos de alto risco, tanto para né, a mãe quanto para o bebê. Então, já chegam casos já mais graves, casos crônicos, né, que mais de muitos meses de internação. Então, para receber uma criança lá, é toda uma avaliação, assim, para cuidar. Mas é muito importante, assim, né, as crianças conhecerem os irmãos, realmente tem efeitos muito interessantes na criança, no bebê, na família, sabe? Principalmente casos de terminalidade mesmo, assim, de correr para que os irmãos possam conhecer o bebê, assim, sabendo que o bebê vai se encaminhar, assim, para o óbito. Então, acho que é um pouco do que eu faço lá, falei um pouco, não sei, assim, acho que se eu fosse falar disso, ficaria mais algumas horas aí. Não, fico de verdade muito emocionada assim com o que você vai. Podemos marcar outras conversas para você contar mais sobre isso também. Sim, Porque é muito. Eu acho que você também vai dizendo, apesar das dificuldades que você vai trazendo, angústias, o quão é importantíssimo e potente o seu trabalho. Tenho certeza que faz muita diferença na vida dessas pessoas e para a própria lógica da instituição, assim, né? Esse olhar, lógico, salvar uma vida, mas é uma vida completa, com subjetividade e afetos junto, né? Então, é, é, dá para ver que o seu trabalho faz muita diferença e acho que enfim, para pessoas aí que também possam se inspirar. Também muito interessante o quanto você não esperava chegar aí e chegou não, mesmo assim e se encontrou muito assim. Eu acho que isso é um relato muito comum também, como a gente não espera chegar onde chega e quando chega é bom, é uma sim. surpresa agradável. Sim, eu acho que sim. Eu acho que para quem está se formando, ver os planos mudarem, né? Assim, é muito angustiante mesmo e frustrante, mas é também oportunidades, assim, de também entendendo o que pode ser,
né? O que pode, do que ali, apostar que ali também pode ser um caminho. Então, eu acho que assim, eu espero muito que eu fico super disponível para quem quiser entrar em contato também, né, para conversar comigo. Posso deixar meus contatos aí. Mas eu espero que possa, servir aí para as pessoas também saberem um pouco mais. Eu acho que é muito legal essa iniciativa, porque a gente, às vezes, as redes sociais são muito presentes hoje, às vezes a gente acompanha algumas pessoas que não são tão próximas pelas redes sociais e vê elas, né, no caminho delas profissional, e aí, mas a gente também não sabe da metade do que a pessoa passou, como ela chegou ali, como que tá para ela, né? A imagem só dá uma fotografia e no final das contas as pessoas estão angustiadas, assim, eu acho, né? Acho que ninguém tá. As coisas dão errado, a gente fica perdida, a gente erra o caminho. Exato, e aí Muito. acha que tá no caminho, se encontra no caminho, mas aí chega uma hora que não faz mais sentido, e aí vai para outro caminho, sabe? Então, acho que é isso. Isa, muito obrigada mesmo pela sua participação, essa conversa, sua trajetória foi muito inspiradora mesmo. E podemos marcar mais conversas aí, quem sabe pela frente. Muito obrigada mesmo pela participação. Obrigada, Ju, obrigada pelo convite, foi um prazer. Bom, pessoal, essa foi essa entrevista maravilhosa. A gente agradece muito a participação dela. E se você gostou, não deixa de se inscrever no canal. A gente tem novidades boas aí vindo. A nossa trilha Guji, que vai contar com muitas informações preciosas para você construir a sua carreira dentro da psicologia. Também todos os links estão aqui na descrição. Não deixa de acompanhar a gente, que toda terça-feira a gente tem uma entrevista nova saindo.